Olá, meus amigos, podblazeiros. Hoje eu tô com ele. O cara é produtor cultural, o cara é produtor musical, o cara é músico. Ele é uma pessoa muito importante na nossa cena, principalmente do nosso rock, vamos dizer assim. Eu conheci ele na área do rock, você vai já ver quem é. Se você quer cultura, esse é o Podblá. Roda a vinheta e vamos lá. Aqui na cena comigo, esse monstro, né, essa lenda da nossa cena cultural. Mas antes de qualquer coisa, antes de apresentar formalmente, quero falar aqui da Penseis, que é o patrocinador oficial do Podblá. Se você quer seu produto sendo mostrado aí da melhor forma possível, procura a Penseis Publicidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar muito do resultado. Vai nas redes sociais, @penseismarketing, e faz lá as suas observações, vê o material deles e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Publicidade com qualidade, Penseis Marketing apoiando a cultura em Porto Velho através do Podblá. Valeu? Meu amigo Denis, que honra. Prazer é todo meu. Opa! Seja bem-vindo ao Podblá. Obrigado. Né? Já faz um tempo aí também que a gente... Eu sempre falo isso, né? Desde o início eu tenho uma espécie de lista, as pessoas que eu quero chamar. Nem todo mundo consegue vir na hora que eu chamo, assim, né? E você é um cara que também já faz uns dias, né? Que a gente tá paquerando essa ideia, né? Hoje dá, semana que vem, né? Mas enfim. Tudo é conforme Deus manda, né? É verdade. Tem um propósito. Denis Carvalho. Mais conhecido como Denis Negão. Denis Negão, tá da certo. Nitro. Denis, mais uma vez, que bom você estar por aqui. E eu quero começar perguntando para você, falando um pouquinho sobre o Denis, né? O Denis pessoa. Você nasceu aqui, você fala um pouquinho da tua história. Eu sou de Salvador, Bahia. Eu Olha. nasci lá e meu pai veio para Porto Velho na época de território. Ele foi uma das primeiras polícias de Rondônia na época de território, em 77. E em 1982 eu vim para Porto Velho com 11 anos de idade. Me considero rondoniano, não fale mal daqui não, que a gente sai na porrada. Olha aí, é dos meus. E aqui eu morei no Marechal Rondon durante muito tempo, onde eu passei minha infância, minha adolescência. Jogava basquete com o pessoal do José Altino, fiz parte da seleção de Rondônia. Aí com 16 anos, 15, 16 anos, eu fui para o Barão dos Solimões, uma escola que me forjou, me montou. E na adolescência comecei a fazer música com o Rodrigo, baterista, que foi que... Já foi na adolescência? Eu conheci. Eu tinha 16 anos, o Rodrigo tinha 15. Mas tem alguém na tua família, assim? Cara, eu vim de uma família da época de escutar LP em casa, todo mundo escutar junto, né? Eu sou da época do 3 em 1, rádio, tape deck e o LP. É o hack, né? Chamava, era um hack. E em Salvador, eu lembro que com 8 anos de idade, eu assisti o primeiro show meu ao vivo. A gente morava no 14º andar de um edifício, e os fundos do meu apartamento dava de frente com o Clube Baiano de Tênis, um clube muito tradicional. E eu vi uma estrutura sendo montada, e eu fui para a sacada do apartamento assistir o que é aquilo que estava sendo montado. E era o show do Gilberto Gil. Pô. Eu lembro que ele tinha uma lua de um lado da cabeça, eu acho que era pintado o cabelo, e do outro lado tinha uma estrela. E ali eu falei, caramba, que legal, ali eu tive o primeiro acesso à música. Logo em seguida, mesmo lugar, o show da Rita Lee, ela cantando Lança Perfume, e de patins, e dava pra ver como se eu estivesse no camarote. E ela de patins distribuindo Lança Perfume. Não era proibido na época, Lança Perfume, aí depois eu vi A Cor do Som. E aí quando eu chego em Porto Velho, porque lá a gente não tinha essa condição de ter um som de qualidade. E meu pai já era Jovem Guarda, os Favors, os Folhas, e era fanático por Roberto Carlos. Eu lembro de uma tradição que ele tinha um amigo da época dele de trabalho, que era o Aloísio, chamava de tio Aloísio. Engraçado que dava dezembro, os dois já tinham comprado o LP do Roberto Carlos. Era uma tradição de todo ano. Aquele final de ano todo mundo já tinha um LP do Roberto Carlos, e a discografia dele era gigantesca. Então quando ele ia pro trabalho, eu ia lá botar o LP e aprender a mexer no rádio, no tape deck. Eu lembro que a forma de a gente conseguir consumir rock
era difícil, então o que nos dava... Tu já curtia rock aí, já? Já porque chegava muito forte para mim. O rock, ainda mais nos anos 80, a explosão de todo mundo. RPM, Engenheiros do que Havaí, cena, hein? Paralamas estava surgindo, Blitz estava surgindo. Então, isso tudo fez a nossa adolescência crescer. Foi o que me deu vontade de tocar violão. Pedi pro meu pai, com 15 anos de idade, me dar um violão, ele me deu um tonante verde, não esqueço. Não sabia dar um acorde Meu duro primeiro violão pra caramba. também, um tonante. Difícil colocar nota ali, mas a gente foi a fundo. Então, eu lembro até que eu botava no LP, voltando a ter música. Era difícil você ter acesso a música aqui na cidade. E o que nos trazia a música era o rádio. Eu lembro de comprar fita cassete virgem, botar no tape deck, aí dar o rec e o play e deixar no stop. Aí quando saía aquela música que você queria, você soltava o stop, já ficava desesperado, porque o locutor de vez em quando falava horário no meio da música, eu falava, não. Aí tinha que esperar de novo a próxima vez que aquela música rodasse. Então era um momento muito, muito saudoso, né? Que a gente desfrutava da música. Final de semana, quando o nosso familiar botava a música, toda a casa escutava. E dependendo do volume, o bairro todo escutava a música. Então, isso me trouxe muito para a música. E com 15 anos de idade, nas rodas de escola, a paquera da molecada, quem tocasse a música do Legião Urbana, já estava um pouquinho à frente de muita coisa na paquera. As gatinhas já olhava diferente. As festinhas da época eram nas casas, as pessoas levavam som, faziam festa, as festas eram na casa. E tinha tal de uma festa americana, lembra? Que levava, e que tipo assim, os homens levam bebida e as mulheres levam comida. Era uma coisa era tão inocente, né? Eu lembro que os muros do José Altino de Freitas você pulava. Hoje você vê, parece um presídio, uma coisa bem alta, os né? muros das escolas. Né? E era uma época de gangue, né? Gangue do trator, gangue do não sei o quê. Mas não era tão perigoso como é hoje. Então a música teve essa proximidade, chegou muito forte para mim. E o violão, eu aprendi com um primo meu, que nem tocava, mas ele dava 3 acordes. E desses 3 acordes, eu comecei a ir para as bancas de revista, pegar aquelas revistinhas de cifras. Aí quando eu via lá Legião Urbana, Alagados, eu ia lá, Alagados, aí eu decorava aquela primeira nota, a segunda, aí ia com aquela, porque tudo tava certinho, dedo 1, 2, 3, né? Aí eu ia pra casa e começava. Aí o diapasão era soprado, lembra? Eu falava, caramba. Aí descobri que a nota do telefone era lá, né? Eu falava, caramba. Aí eu começava a aprender a afinar. Isso tudo me deixou muito com vontade de montar uma banda. Aí eu lembro que a gente começou bem precário no Marechal Rondon ainda. Encontrei o Marcão que tocava. Isso tudo da turma do basquete. O Marcelo ia ser o vocal. Eu primeiro ia ser guitarra base. Porque eu falei, não, já toco violão, guitarra base eu seguro. Aí acabou que um amigo em comum me apresentou o Rodrigo. E o Rod, que é o meu batera que tá comigo até hoje. E nessa do Rodrigo... De repente apareceu o Gustavo, chegou de viagem. Lá? Não, o Rodrigo, eu tô falando, sou amigo em comum do esporte que nos apresentou em outro lugar. Entendi. É mais ou menos a burguesia e o plebe, entendeu? O Rodrigo era o burguês. Era o filho do prefeito. Olha aí, o Rodrigo é o burguês da situação. Pô, o Rodrigo era filho do prefeito, sobrinho do prefeito da cidade. É o S, né? Chiquito S, né? Moreira Mendes. E o deles é filho do sargento da PM, ali, né? José Altino. E aí eu fui apresentador Rodrigo, e eu lembro de pegar o ônibus com o instrumento, Interbairro. Aí lá parava na Luiz Ferreira e agora a casa do Rodrigo uma memória nostálgica fui longe, pra mim, né? Interbairro. Aí descia ali na Farquhar e ia até a casa do Rodrigo a pé. Nossa, o lanche na casa do Rodrigo era ótimo. Era outro nível. Ar-condicionado, tudo era bacana. Só que era mambembe. Rodrigo numa bateria que o pai comprou num leilão, mas que uma banda baiana comprou alguma coisa na Bolívia e não trouxe a nota, ficou na receita. Aí teve o leilão dessa bateria, um Yamaha. Mas sem um prato. Oxi. Não tinha prato. E eu com baixo, emprestado, era um tonante também. Não, era um Genini, amarelo. Chamava atenção nada. Aí eu lembro que eu consegui, na fanfarra do José Altino, aqueles pratos de 7 de setembro, de fanfarra, né? Aí era aqueles que tinham uns chocalhos. Chocalho. Aí foi os primeiros pratos do Rodrigo.
E um amigo do meu pai foi fazer um som lá em casa, um aniversário, levou 2 caixas. Quem nunca teve uma SR? Você lembra aquelas caixas aqui? Onde é que liga o som? Bota aqui. A guitarra, liga aqui. O baixo, liga aqui. Tudo no lugar só. Um alto-falante de 10 e 200 canais. Né? Aquilo ali tem que ser brabo pra fazer o que tu põe de grave pra um sai vai pra tudo. todo mundo. E quando todo mundo toca, ninguém escuta quase nada. Mas essa... Aí tive 2 caixas, aí começamos a montar a banda. Aí o Gustavo veio de viagem, ele não morava aqui, o Gustavo apareceu. Aí a gente pegou a época do Guns N' Roses, Knock Knock Have Our Door. Aí falou, agora o Gustavo... Isso é o quê? 88, 89 para 90. Eu tava com 17 anos, que em 90 eu fiz 18 e entrei na aeronáutica. Então a gente tá falando dos primeiros acordes, primeiros ensaios, tanto que a gente ensaiava, às vezes não saía nada, porque ninguém tocava nada. Aí eu servi aeronáutica em 90 e nós fizemos o primeiro show, um dos primeiros shows com grande plateia, porque o primeiro show nosso era festinha dos amigos, um desfile de moda de um colega que ia fazer, aí toca 2 multas, repete a música, aniversário de alguém que suportasse nossa zoada. Tanto que começou na casa do Rodrigo os ensaios, aí quando o pai do Rodrigo chegava, para tudo, aí a mãe do Rodrigo, com muita pena da gente, levou a gente pro lugar que ela tinha uma loja que tinha acabado, que ficou a Grife Presentes ali do lado da 17ª Brigada. A casa ainda tá lá até hoje. Então lá virou nossa Bate-Caverna. Tudo que a gente... Todo o nosso ensaio ficou naquele lugar. Nazaré, a mãe deles? A Maria Helena. Nazaré tia, tia, mãe do né? Gustavo. Ela é mãe do Gustavo. Mãe do Gustavo essa. E aí a gente, naquele lugar, a gente começou a pegar corpo de banda, de entender música, de ter segurança. O Marcelinho Pereira começou a tocar com a gente, do teclado, o Trilha, né? Marcelinho Trilha. Aí depois o Marcelo Johnson veio também com a banda. Trilha fez com vocês? Tocou. O primeiro show do Bangalô, que eu tô te falando, em 1990, o Trilha tava tocando com a gente. Eu lembro que era complicado botar ele no palco, né? Ele é cadeirante. Ele é cadeirante. Mas foi um cara que abriu nossa mente para acordes, ele é muito fera. Inclusive esse CD aqui foi ele que produziu. Para vozes, é um cara que já era muito à frente do seu tempo. O Wesley e o Júlio também, na época do Sesc, ajudavam a Juliarte. Porque o Sesc, eles dois eram cabeça no Sesc. Então, logo esse momento do show no Bangalô, veio o primeiro rock video lá no Sesc. O primeiro show de você foi no Bangalô? Bangalô fechado, eles fechavam a rua e a gente tocava pra multidão. No terreiro? Isso. Aí tocou Marquito, que tocava no Companhia, que era a banda do Marquito, era o Wesley, Júlio, Paulinho na batera. E a gente tocando, lembro até hoje, foi Knock Have Our Door, Alagados, e a gente já tocava 2 músicas próprias, porque a gente sempre teve essa veia autoral. Tanto que enquanto houver um blues, que foi a música que a gente entrou na Sony Music com o Rick Bonadil, ele fala, essa música aqui vai ser regravada, e nós regravamos ela num CD da Nitro, essa música de 1990 e alguma coisa, porque a gente já arriscava fazer muita composição. A gente tá fazendo um documentário e a gente tá buscando a discografia da gente, a história. A gente tá achando muito VHS e tape deck. Tem uma fita de 1992 que tem um show da gente completo e já cantando essas músicas. O tape deck que tu fala fita cassete. Cassete. Foi complicado pegar o VHS hoje para digitalizar ele. A gente quase não encontra ninguém que fizesse essa digitalização. Então, nesse momento... muita coisa, né, cara? Muita coisa guardada a gente achou uma das fita... antigas de 80 que tá hoje em dia em VHS. É difícil digitalizar. A gente achou um show de 1991 no Yes Bananas. Um lugar que nem tocava banda ao vivo, era totalmente boate, era o point da cidade. E um lance mais elitizado. Né? E era longe pra gente, era de... BR, né? Pô, BR. Então, aí de lá veio o rock Video no Sesc, teve o Ferroc, que o Tino fez no Ferroviário também. A gente começou a participar de festivais. E a música começando a ficar pulsante na gente. E já como ossos do ofício? Como ossos do ofício. Olha, a gente... Da época do Marechal Rondon, quando a gente começou aquele embrião, já foi Latitude Zero, com o Rodrigo já chegou, no comecinho era Quasar, Terceiro Reich, aí Ossos do Ofício. Esse nome, só um parentezinho, como foi o start desse nome? O Rodrigo, cara, o Rodrigo teve falou assim, cara... Um insight. Ele falou assim, ele tanto pensou no nome, como ele pensou na logomarca, que é uma moeda com a escama de um peixe. No CD da gente, Ossos do Ofício, legal pra porra, que a gente gravou em 2001, tem esse símbolo na capa. Então, de 91, aí o Rodrigo 93,
92, 93, ele foi fazer faculdade em Marília. Aí eu falei assim, e agora, banda de rock? Aí eu fui pra baile, fui fazer baile na noite. Comecei a tocar numa banda chamada Banda Sim, que era o Luizinho, que era um empresário da banda, Marquinho no cavaco, Robert na bateria, Maici no teclado, Jair no tantã, Amaurino na percussão, A Mauri. Keila Castro? Castro, ela back in vocal, cantava com a gente. Então a gente montou uma banda Pô, baile. Keila era Beck? E Ela quem era tinha o 15 vocal? anos. Marquinho do cavaco. O Marquinhos. Pô. Marquinho fazia pagode, eu fazia a parte baiana. E a Keila fazia. Tinha umas pagodeiras, mulheres que cantavam, lembra? Uhum. Foi sem querer. Tinha uma Helena de mulher. Lima. Isso, ela fazia essa parte maravilhosamente bem. Com Ela tinha dele. 15 anos, Keila. Ela vai lembrar disso. Um abraço, Keila. Canta muito. Então, a minha escola do baile foi maravilhosa, porque a gente tocava de tudo. Acorde, harmonia. Banda baile te ensina muita coisa. Muita né? coisa. E te deixa muito bom do improviso E você tá do que pronto. vi. A gente fazia 4 shows por dia. Tinha vez que a gente tocava, era uma feijoada, Caiari, Ferroviária e Elane. Na época do auge da Elane. Era gente, era a banda assim que virou banda Máxima, porque a Máxima é a distribuidora de Brahma, a distribuidora contratou a gente, então tudo que a distribuidora mandava a gente tocar, eu lembro que no final de semana eu recebi o dinheiro, era um monte de dinheiro, era dinheiro demais. Então Era é uma isso, a época banda boa. sim, é a mesma Ela que virou virou a banda. Máxima. Só trocou o nome porque a distribuidora contratou a gente pra fazer toda Luizinho a era o história. cavaco. Luizinho era empresário. Empresário? O gordinho. Teve um Luizinho do Cavaco. Teve um que Luizinho veio do Rio. Cavaco, né? Teve. Isso, que eu tô pensando que é ele. Aí depois veio o Wallace também, veio o Pedrinho no baixo, que foi o que me substituiu. Porque quando o Rodrigo voltou de Marília, eu falei, não, vou lá ver rock. Rodrigo voltou, o Gustavo continuou. Aí a gente voltou em 95, 96. Aí nós tocávamos nos Mirantes, no Mirante da Tia Rose, né? Que aos domingos dava muita gente. E a gente ficava fazendo, porque não tinha onde tocar. Aí abriu um bar chamado Noturno, em frente ao 1º Batalhão. E lá vendia bacalhau, um lugar requintado. Eu lembro que a gente tocava num cantinho assim, tipo assim, faz um som ali no fundo do quintal, mas não atrapalha a minha venda, porque é ar-condicionado, todo mundo, né? Classe A. Onde é que tá ouvindo o som? Tá vindo daquele cantinho ali. Tem um menino ali tocando. Só que fez um sucesso muito grande, cara. O lugar cabia, sei lá, 150 pessoas, daqui a pouco tinha gente na fila lá fora pra entrar. Isso era onde? Ali, não tem o 1º Batalhão? Sei. Acho que é Jamari. Hoje é Jamari. Rua. Pedrinhas. Lá no Pai Pedrinhas. Lá na beira do rio. Aquele batalhão. Eu tô confundindo com ali em frente da Brigada. Perto do Caiari. Perto do Pobre do Caiari. Ah, tá. 1º Batalhão ali. É dentro da Rigolândia ali. Isso. E em frente ao batalhão era esse Noturno. Lembra que entendi. A porta saía direto pro batalhão. Eu falei, se a gente fizer alguma coisa errada aqui, a gente já é preso ali, né? Antigo guarda territorial, tempos atrás. Aí quando deu muita gente, que a gente pegou o lugar, todo mundo tava tocando sentado. Quando deu 3 meses, tava aquele monte de gente em pé, lotando, e eu vendo o produto entrando e saindo, que tava acabando os produtos. Eu falei, Rodrigo, a gente combinou, né? Eu acho que era 60 cruzeiros ou era reais na época. É o novo, hein? Vamos pedir aumento? Né? A casa tá lotada, vamos fazer, né? Eu lembro que era de 50 a 60, pedimos para ir uma coisa de 20 reais a mais. Aí o cara falou, não, quem traz público pra minha casa é o bacalhau. Meu Deus. Falei, como é que é? Um bacalhau? Aí a gente... Ali o Gustavo cantava muito americano, muito country. Eu já fazia parte Gustavo era com Gustavão. vocês. Já eu, Rodrigo Gustavo. A formação que Gustavo iniciou... era bom pra caramba. Né? Muito. Ele era muito... O Gustavo é gente fina de espírito, né, cara? Ele era... Onde ele chegava, o astral subia. Verdade. E aí a gente... E eu cantava as nacionais, Titãs, Paralamas. Eu lembro que a menina gostava da gente, a Andréia, faleceu. Toda vez que ela chegava, ela pedia Vital, e eu cantava. Isso ficou meio marcante pra mim. Vital Paralamas, Vital do Paralamas. Aí a gente falou assim, acabou sendo expulso do bar. Não aumento não, meu bacalhau que vende. Aí nessa, nós falamos assim, rapaz, vamos abrir nosso boteco? Aí foi num sábado, domingo, segunda, terça, achamos o lugar, que era onde era o Claudinhos Bar, do lado do Ipiranga. Era um bar gay. Mas a gente não tava nem aí pra se era gay, se não era. A gente viu o lugar, aluga-se, procuramos o dono, não lembro que era R$400 o aluguel do mês. Limpamos tudo. Pense, rapaz, a gente fez um lugar totalmente improvável para fazer rock and roll. Levamos essas caixas que a gente tocava no Mirante, era caixa de baixo, caixa de guitarra, bateria ao vivo, sem microfonar, e uma caixa de voz.
com 2, 3 semanas, eu lembro que na primeira semana eu levei R$ 25 do segurança, que eu não quero apanhar do segurança no final, 2 litros de uísque. O Heavy Ney da oficina do rei. Heavy Ney da oficina me emprestou o freezer. Eu nunca vou esquecer disso. Grande Heavy Ney. Que o Heavy Ney era o cara que consertava meu carro. Ele era louco pra eu tocar com ossos do ofício na oficina do Ney. E nunca dava certo. E ele falou assim, ó, vou emprestar. Ele falava como era o bordão dele? Não esquenta. Era alguma coisa assim. Ele falou assim, vou emprestar o freezer, mas eu quero entrada franca. Eu falei, cara, você vai entrar sempre franca em qualquer lugar que a gente tiver. E assim foi. Eu sei que no primeiro dia deu acho que umas 16 pessoas. E olha, gente, eu tô falando do momento que não tinha Instagram, Facebook, nem Orkut. Nem um celular não existe. Só fotografia. Diz que. Ai, foi longe. Então, o que funcionava era o tal do boca a boca. Uhum. A gente vai tocar ali. Imagina, segunda, foi no sábado que fomos expulsos. Domingo e segunda articulamos. Terça e quarta achamos lugar. Na quinta limpamos. Na sexta-feira inauguramos. Deu umas 16 pessoas. Os amigos, aqueles amigos de fé. Brother, né? Eu lembro de algumas figurinhas até hoje na minha mente. Que estavam lá nesse momento. Aí na outra semana, 80 pessoas. Na outra semana, puf, tufou. E lá o bacalhau miou. Caramba, era gente. Acabou virando o point da cidade, o Uru Blues Rock Pub. Já abriu com esse nome, Uru Blues. Já com o Uru Blues Rock Pub. Eu lembro que esse nome estourou na cidade. Não, foi uma zoada. Balada e por Uru Blues era... E aí estourou, quando que estourou assim, definitivamente assim, que eu fiquei desesperado. A palavra é essa. Por quê? Jota Quest, no CD Fácil dele, no álbum Fácil, veio para Porto Velho para Nautilus. E a gente abriu o show deles, acabou que não deu para abrir, porque mexer com o material no palco é difícil você botar a banda para abrir. Ainda mais nessa época. Hoje, no momento é digital, você grava a cena, já tá tudo certo. Mas naquela época, acabava atrapalhando. Mas o Flauzino deixou o Beto cantar. E o Beto cantava com a gente nessa época. No palco lá. No palco. No show. Aí nós já estamos falando de uma... Já dei um salto, calma. Aí era eu, o Rodrigo e o Gustavo. Aí tocamos o Andrew, americano grandão, lembra que tinha um Andrew aqui? Aí o Gustavão saiu da banda, eu assumi os vocais, o Rousseau já tocava com a gente, o Rousseau. Lobo Braga, tocava guitarra, eu assumi os vocais e tocava em 2 tempos, Ossos do Ofício e Blue Dreams. Blue Dreams era a banda do Kaká, do Ricardo. Era o Ricardo, o Beto e o Gão no baixo. O Kaká foi com o pai dele para Brasília para assessorar ele como senador. E pediu pra gente, pra mim e pro Rodrigo. Rodrigo, aceito, pega o Beto. A gente, né? Um talento com 16 anos de idade. 16 anos de idade, eu tenho foto dele. Garotão, meninão. No dia, mesma idade que eu conheci o Rodrigo. E colocamos na banda. Só sei que teve o show do Jota Quest. Lá me vai o Beto cantar. Dá 1 hora, cadê o Beto? 1h30, cadê o Beto? Ele lá puxou. Daqui a pouco a rua interditou. Eu falei, o que aconteceu? Tá pegando fogo em algum lugar? O Flauzinho lá no show fala, galera, estamos indo agora para um bar chamado Uru Blues Rock Pub. Meu Deus. Rapaz, você não tem ideia. De um lugar cabia 150, 200 pessoas. Eu tinha mais de 3.000 pessoas na rua. Tinha gente que pagava só para botar a cabeça para ver. Aí pelo corredor entrou o Marco Túlio, o Rogério Flauzino, botei pela entrada do fundo, ele viu um monte de... Qual é o nome daquela bebida que a mulher gosta, que tem uma cerejinha? Eu tomava muito isso. Tem o rosé, tem isso, né? Mas eu vou lembrar. Martini. Aí a gente já deixava tudo pronto, porque saía muita mulher, né? Aí ele falou assim, nossa, eu tô no oceano. Ele via assim, você, que oceano. E a gente, pra ele entrar por lá, porque não ia dar pra entrar pela frente. Arrumamos um lugar pra ele ficar com o segurança, que a gente tinha 2, já ficou com eles 2, porque não dava pra... Eles não ficavam quietos, a mulherada, todo mundo ia pra cima dele. Imagina, no auge, era estourando. E eles não estavam, né? Eu lembro que ele falou assim, a gente começou num bar igual a esse, o Rogério Flauzini. Aí o Marco Túlio, gente fina demais, daqui a pouco os meninos querem tocar com vocês, a gente tava tocando ossos, né? Eu falei, tocar com a gente, cara, vai dar confusão. Marco Túlio pegou a guitarra do Beto, Flauzino pegou o vocal, eu toquei baixo, o Rodrigo tocou batera. Parecia um sonho que você falava assim, rapaz, isso nunca ia acontecer, a gente nunca imaginou isso. Muito improvável, né? Totalmente.
Nem nos sonhos Não. mais. Daí pra frente, ó, eu tenho uma música que a gente não gravou que eu falo sobre meia-noite começava a noitada. Meia-noite e meia ainda não tinha ninguém. 1 da manhã não cabia mais nada e tá chegando alguém. Uru Blues, o nome da música é sobre isso. Meia-noite não tinha ninguém, tava todo mundo no esquenta em algum canto, no Sandubas, nos pubzinhos, no pub. O primeiro pub que teve em Rondônia foi o Uru Blues. No Zé tava começando, Nas nos Mirantes, baladinhas, nas né? baladinhas. Quando dava meia-noite e meia, encostava, parecia que era um apito de cachorro, sabe? Aquele monte de gente chegando e lotava. A gente, o nosso recorde foi 9h30 da manhã fechar o Blues. Porque o pessoal não saía. Caramba. Não saiu o lugar. E daqui a pouco, aí depois de um outro tempo, Paralamas veio tocar em Porto Velho. Eu falei, já pensou, né? Já pensou, daqui a pouco eu tô vendo o segurança deles, tem um tal de João Baroni aí na frente. O João Baroni tá aí na frente? É sério? Sério. No documentário da gente tá tudo isso aí registrado. Com as fotografias. Baroni e Ribeiro. Quando eu vou lá na frente, o Montanha, nosso segurança. Hoje é advogado. Um abraço, Montanha, meu segurança da época. Quando eu olho, o cara tá lá na frente mesmo, cara. Barrado pelo segurança. Eu falei, você tá louco de barrar um homem desse? Você tá doido? Se eu toco baixo hoje é por causa do Bi? Bi Ribeiro. Porra! Eles entraram, pô, se divertiram muito. E o mais gente fina, cara, o tecladista. João Fera. João Fera. Ah, Tem uma foto dele com o símbolo do Uru Blues e eu com ele na frente do símbolo do que vai ser no documentário, a foto. que inclusive ele é muita característica também do som do Paralamas, Pô, é do timbre tem teclado história, dele, né? Tem a história dele de como ele entrou. Ele dá muita cara pro... A história dele é maravilhosa de como ele entrou no Paralamas. Cara, vocês podem assistir no programa chamado Corredor 5, do Clemente Magalhães. É um programa É um maravilhoso. dos meus podcasts preferidos. Eu assisto todos, desde do Poladian, que eles pegaram lá de trás. Papo com Clay, né? Papo com Clay. Então, quem puder assistir esse programa no YouTube, assista, principalmente quem mexe com música. Inclusive, vai saber da história da sem música. querer te interromper, mas já te interrompendo, o Clemente, eu quero deixar aqui até registrado, cara, eu tive a honra dele responder uma mensagem minha, né, de um clipe meu, ele falando sobre um clipe meu, uma música Só Sei Que Sou do Norte, ele dando um feedback, pô, que puta som, cara, e tal, não sei o quê. Falei com ele. Eu vou engrossar. Um abraço aí pro Clay. Eu vou engrossar o seu depoimento. Clemente tem um programa, ele faz de vez em quando umas lives na madrugada. É verdade. E ele escuta o som da galera, ele já escutou 2 nossos, falou sobre esses 2 sons, a gente troca ideia pelas redes sociais. E eu fui lá, agora no Rio de Janeiro, eu fui lá no Corredor 5 conhecer, lá no Leblon. É um cara gente finíssimo. Engraçado como a gente vê algumas pessoas gigantes que a gente pensa que vai ter muito de dedos para falar com a gente, já, na verdade são pessoas totalmente gente finas, né? E aí quando eu vi o João Fera no Uru Blues tocando no meu contrabaixo, porque ele queria tocar de qualquer jeito. Não tinha teclado, e acho que ele é canhoto, que ele virou o contrabaixo. Não lembro sobre isso, mas eu acho que ele era. Então, o Paralamas não foi só no primeiro Uru Blues. Ele foi no primeiro e foi no segundo que nós montamos, que é hoje um dia do Lim. Um dia do Lim foi o segundo Uru Blues. Ah, eu lembro, esse aí. Esse aí foi o que eu mais cheguei aí. Aí, eu lembro que o Bi Ribeiro de João Ferreira falou, rapaz, não era aqui não. Ele lembrou como era o pequeno, que o pequenininho era... O pequenininho cabia 200 pessoas no máximo, esse já cabia mais de 1000 pessoas. E nesse grande, segundo Uru Blues, no dia da inauguração derrubaram a porta. Era muita gente. Era uma coisa... Não, era uma coisa estrondosa. Era tão louco que a gente fazia com Ossos do Ofício, que quando a gente... Nesse pequeno ainda, o Gabriel Pensador veio para Porto Velho, a banda toda foi para lá. Então, acabou virando o point de quem vinha de rock. Para escutar rock. Acho que até na cena mesmo deles, nacional, já falava, quando for lá... Lá no Uru Blues. No Uru Blues, né? Aí nós fomos pro Grande, e o Grande já... 2001, 2000 ali, a gente foi tocar em Brasília no Fórum do Rock, que é um dos maiores festivais do Brasil até hoje, e a gente falou assim, 2 palcos em Porto Velho tem. 2 sons, 2 luzes, vamos fazer um festival em Rondônia. Por quê? Porque no Uru Blues Grande, que cabia 1000 pessoas, todo sexta e sábado que a gente tocava, era casa lotada. E quando a gente começou a rolar de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, começou a rolar show. Quando a gente saía, o bar não virava. A gente ligava de lá, como é que tá o bar? Não podia botar as bandas, mas não rolava. Era Ossos do Ofício. Aí a gente montou o Madeira Festival,
Eu lembro como se fosse hoje. A gente fechou um show no Yes Bananas, o Zé Luiz, que era o dono, já tinha falecido. Eu fechava negócio com a mãe dele, ela que estava responsável. Eu fechei um show no Yes Bananas para poder vender ingresso, para pagar a rádio 93, que foi a rádio que nos abraçou, que botou pela primeira vez a Reggae do Madeira para tocar. Marcelo Suzuki, um grande diretor musical que nos colocou pela primeira vez na rádio para poder fazer som. Ele entrou no Uru Blues, viu o nosso som, e por que não tocar na rádio? Com o ingresso do Yes Banana, nós pagamos a rádio, aí eu fui no Vando, da VW. Vando. Você bota iluminação por porcentagem da bilheteria? Ele boto. Fui no pescoço da Estúdio 1000. Estúdio 1000, bota o som por porcentagem da bilheteria? Boto. Aí eu fui no Bingo Clube, que era o Taqueda. Taqueda. Aí o Cláudio, do Taqueda, me emprestou o Bingo Clube pra gente, que era no Jorge Teixeira. Aí foi Ossos do Ofício, mais 15 bandas. Tem o cartaz até hoje. E eu fui no Estadão, que era o jornal, e na TV Norte, se não me engano, foi a televisão. Colocamos 3.000 pessoas. No primeiro, Madeira. Segundo, Madeira, Titãs, LS Jack e Pitch, Detonautas de Tijuana e Rapa. Gravamos o nosso DVD. CPM e Nat Roots foi o maior que a gente trouxe pra cá. E depois eu fiz o Ferrovia Festival com Raimundos e Tijuana. Fiz o Festival Porto Fest com Charlie Brown Jr. e Marcelo D2. E a gente começou a fazer uma caminhada gigantesca, tanto que em 2005, quando nós fizemos Rapa, Detonados e Tijuana e gravamos o DVD, nós trouxemos pela segunda vez a MTV para Porto Velho. Uma coisa que a gente nunca imaginou. A gente trouxe o Jornal da MTV, que era o principal jornal de música, e trouxemos um mochilão MTV, que era para fazer o turismo. E aí, 30 chamadas nacional. Imagina, 30 chamadas na MTV. Eu lembro que quando a gente foi buscar o Rapa no aeroporto, a produtora já sabia como era o mapa de palco, como é que era tudo, porque ela falou, cara, tá todo mundo ligado em Rondônia. E a gente colocou 22.000 pessoas no festival. Engraçado que numa época que as redes sociais, essas coisas nem eram assim ainda. Ali já tava começando a questão de qualidade mesmo, né? A galera curtia e ia, não é, mas a gente não é porque o algoritmo tá te mostrando, não. É porque a galera curtia, né? Ali era um tempo do tradicional, televisão, outdoor, panfletagem, muita rádio, que eu ainda acredito muito, porque mudou muito pro digital, mas ainda você precisa estar na frente do público, né, para poder fazer o público chegar nos seus eventos. E aí, se eu voltar um pouco no tempo do que a gente conversou aqui lá atrás, Rodrigo numa bateria sem prato, eu num baixo começando com tonante. Baixo amarelo. A gente nunca imaginou, cara. E eu se fosse assim, Deus, se tivesse a oportunidade de voltar na Terra de novo, eu falava, manda do mesmo jeito, tudo de novo. Eu conheci todos os meus ídolos, eu toquei com todos do rock, que eu sempre fui fã. Que top. O último que eu encontrei agora, recente, eu tava no Rio, eu encontrei o saxofonista do Kid Abelha, eu era fã do Kid Abelha demais. O Israel. Jorge Israel. E ele falando, eu falei, e aí Biquíni volta, ele, quem sabe? E eu não sabia que o quem sabe é que tá voltaram, né? Barão Vermelho voltou. Então, a música, ela faz você viver coisas que só a música pra explicar. Mas, Denis, antes da gente continuar para uma vibe, uma outra parte aqui que eu quero abordar, eu queria falar, eu lembro bem de vocês da música O Reggae do Madeira. Foi como eu conheci o som da banda Ossos do Ofício. E existia uma lenda na cidade dessa música, que essa música... Eu lembro que eu vi o clipe, a primeira vez que eu vi um clipe de alguém daqui. Pô, que legal, cara. Além da música ser top, um clipe. Pô, naquela época, ousado, né? É ousado, uma coisa, né? E existia uma lenda de que essa música... Quando eu digo lenda, assim, é um modo de falar, né? Existia uma fala sobre isso, uma história de que essa música vocês escreveram, aí não gostaram, jogaram no lixo, aí alguém foi lá e pegou o papel, tipo, leu de volta. Não, pô, essa música... Alguma coisa assim, como foi? Porque eu lembro que vocês foram... A gente gravou no Disseu. Vocês foram, assim... Eu posso estar enganado, mas essa música deu uma certa... Caramba, que legal, uma banda daqui. Foi porque eu tinha feito Enquanto Houver um Blues,
mas ela não tinha sido registrada. Ela, na época da adolescência, lá na Grifes Presentes, a gente começou a fazer. Eu lembro que o momento de Enquanto Houver um Blues, Marcelo Johnson estava sentado na cadeira, eu estava sentado no chão, ele tocou a harmonia e eu escrevi do começo ao fim. Na época do Orkut tinha esse papel ainda, comida de barata, mas aí o Orkut foi embora, levou a história. Finado Orkut. Que provava que foi com minha letra, tinha data, tinha tudo. Reggae do Madeira foi a primeira música que a gente tocou no Uru Blues, o pequeno, que a gente percebeu, opa, o povo tá cantando. Porque o povo cantava e movimentava, a gente sentia que o bar, ele pulsava com o Reggae do Madeira. Porque quando ela fala, eu vou sentar à meia-tarde bem na beira do Madeira, que é pra ver se a meia-tarde se virar e 1h30, eu vou sentar à meia-tarde e te esperar a tarde inteira pra você junto comigo. Quando ela dava essa virada pro reggae, velho. Então, ela ficou totalmente regional, eu acho que muito antes desse movimento da beira, cara, de Vera. Arrepio, porque ela é uma música, ele é um rock regional, mas ele é totalmente, exatamente, mas com a pegada universal do rock. Uma homenagem mesmo, né? Totalmente à nossa beira do rio, Reggae do Madeira. E essa música a gente gravou no Disseu. Foi nesse momento que a gente provou que a gente conseguia gravar em Porto Velho. O Disseu tinha Capitã Melody, que era Tribo da Mata. Ali na Bunam, por ali, né? E a gente, era difícil gravar porque ela tem metais, e quando entrava o metal, o computador travava e volta pra gravar de novo. Aí grava. Pô, hoje em dia é tão fácil, mas naquela época era tirar leite de pedra, cara. Mas conseguimos com... Quem foi essa turma do Sopro? Tu lembra? Era do Exército, a Amós e sua equipe. Porque a Ossos do Ofício, muita gente vai se sentir... Vai ter surpresa, porque quando fala de um documentário da Ossos do Ofício a Nitro, muita gente vai pegar da Nitro de 2005 pra cá. Mas o histórico de 90, quando a banda já tá propriamente tocando, até 2001, quando vira Nitro, tem muita história, porque quando a gente tá no Uru Blues 2, que a gente vai fazer o interior, a gente já tá com Mila na percussão, teclado com Mike, 3 metais, que é o metal da turma do Amós, que era do Exército. Tem até uma passagem do Amós, a gente ensaiava toda sexta-feira no Uru Blues, que era assim, a nossa filosofia, todo sábado tem que ter 2 novas. Então a gente ensaiava de segunda, terça e quarta administrativo. Autoral, segunda-feira tinha que ter 2 novas, ou autoral ou cover, mas tinha que ter, não podia ser aquela semana normal que exatamente igual. Não, era isso pra gente virou escola, virou aula. E outra coisa, eu sabia o meu que estava certo, mas o meu olhar era no outro, e tá errado aí, hein? Então era todo mundo se policiando e ao mesmo tempo se cobrando. E eu lembro que uma passagem, uma amostra do Exército com o pessoal do metal, tava na frente do Uru Blues e alguém do Exército oficial pegou no pé dele lá dentro do Exército, aquele preconceito do rock, né? E eu já era da polícia, eu falei assim, não, eu vou lá te defender. Fui lá, quem é o general? Comandante, por que você tá falando que o policial não pode ir pro ensaio? Está ensaiando e fazendo música. Ou você tá falando que lá não presta? Ou que tem algum problema? Não, vai punir o cara por quê? Preconceito. Assim como tivemos a Polícia Civil na madrugada, tinha uma delegada braba. E lá no Uru Blues teve uma época que a gente servia caldos no final da noite pra galera curar a ressaca do dia, né? Aí daqui a pouco pegamos orégano, maconha! E era orégano. E o sal pra fazer na boca do copo, muita gente suja, gosta, né? Cocaína! Não, é sal, pai, não faz isso não. Entendeu? Entraram de um jeito e saíram do mesmo jeito, porque não tinha nada de errado. A gente só tava no lugar curtindo rock and roll. Tinha preconceito do sexo e drogas no rock and roll. Muito estigmatizado, né? Hoje não tá mais como era antes. Sexo nem sabe muito, nem tanto. Drogas, talvez. Rock and roll ainda continua. Então, era um momento de muita felicidade. E o pior de tudo, a gente era feliz e sabia que a gente era feliz. A gente não sabia que ia chegar tanto. Porque se você pensar de uma bateria que não tinha pratos, para um moleque lá vindo do Marechal Rondon para começar uma carreira musical, e de repente você tá trazendo uma MTV, uma multinacional, tá fazendo um parque de exposições lotado de gente, sendo que ainda tem um parêntese aí que a Expovel, antiga, não essa nova, ela era raiz, né? Era uma Expovel onde tinha gado, tinha visitação, né? Máquinas do agro, né? E a gente conseguiu numa terça-feira, fizeram a terça do rock, era a gente, com Léo Ladeia tá aí de prova, que era um dos organizadores também com o João do Vale,
numa terça-feira botar 35 mil pessoas vestidas de preto. Pra você ter ideia do público que a gente tinha aqui. Então, a galera vestia camisa, o público vestia camisa demais. Eu lembro quando fizemos Nitro, Tijuana e Catedral, lá no Bingo Clube, Dia do Estudante. Na passagem de som, a gente rolava os autógrafos, né? A gente tava tendo um público muito, muito maciço. E no meu autógrafo eu sempre botava uma carinha, tinha um desenhozinho com óculos. Eu fiz uma persona no meu autógrafo. Aí era tanta gente, o Beto ali, o Agil ali, o Kaká ali. Eu falei, a filha tá grande, vou logo só fazer o autógrafo. Daqui a pouco a minha filha não diminuía. A pessoa queria a carinha, cara. Tá faltando a carinha. Tava o autógrafo sem a carinha. Cara. Aí a pessoa voltava para poder botar a carinha. Então a gente sentiu e se sente muito abraçado por Porto Velho. Não só aqui, em Ji-Paraná, eu acho que é Salon Country, que é uma casa lá, a gente bateu o recorde, a gente botou 5.600 pessoas numa casa noturna. A gente ficou maravilhado. Quando a gente ia tocar no Acre, no Mamão Café, era de frente pro 14 bis. Eu lembro que quando a gente ia pro show, era difícil a van passar no meio do público. Vendia todos os ingressos várias vezes. A gente lotava esse lugar que sempre contratava a gente. Então, era um momento onde o rock estava pulsante. Mas a gente entendia que o rock, no geral, estava pulsando. No Brasil todo. E ele agora voltou para o seu underground, como sempre foi. O rock, ele tem essa... Como é que eu vou dizer? Sazonalidade. Pô, boa palavra, sazonalidade, mas ao mesmo tempo eu quero dizer assim, ele tem essa imponência, ele é tipo, não importa a época, ele sempre tá ali. Sempre tá ali. Ele não é como um sertanejo, um funk que é de onda. Teve uma época que teve o boom do sertanejo, agora ele ainda tá aí, mas... O pagode, ele vai, o próprio sobe, pagode, vem, né? vai. E eu não tô falando assim, com discriminação. Sim. Eu quero dizer assim... É o que tá na moda. Exatamente. Isso, mais de modismo, rock não. Passa o tempo... Ele hora tá mais em evidência, tem hora que ele tá mais de baixo, mas nunca ele... A gente fala sempre que o rock, tem hora que ele vai pra prateleira, tem hora que ele vai pra garagem. Que um outro dia um rapaz, um amigo meu falou assim, pô, na minha época que eu era roqueiro, eu falei, você deixou de ser roqueiro, então tu nunca foi roqueiro. Né, ninguém, isso não é um suco que você tomei aquele suco e acabou o suco. Não, uma vez roqueiro, você vai ser sempre roqueiro. Que ele falou que o rock não tá em alta como tava antes. Eu falei, concordo com você. Mas o roqueiro ele sempre vai continuar roqueiro. Mas como é que você me explica quando tem um gringo do rock vindo para São Paulo, Rio, 100 mil ingressos vendidos, tem que abrir mais data porque acabaram os ingressos? Então o rock ele não tá morto, ele tá vivo. Agora, regionalmente, falando da nossa região, regionalmente, redundância, né? O norte é muito agro. E quando você fala agro, sertanejo. Sertanejo. Eu vi uma fala do Adilson Norato da 93 outro dia, que a gente voltando no tempo, ele vai fazer um depoimento no nosso documentário, ele falou que a 93 era proibida de tocar rádio, né, tocar sertanejo. Não tocava sertanejo. Apesar de cobrir festa sertaneja, a 93 não tocava em 92, 96, 97, 98, 90, não tocava sertanejo. Hoje, todas as rádios só tocam sertanejo. Ou 70% da sua grade é sertaneja. Incrível, né? Você então, muda de rádio, tá uma sertaneja, tá na outra sertaneja. Eu consigo entender, porque a indústria sertaneja virou uma fábrica de sertanejo. Não é mais um artista XYZ. São escritórios de fazer, em larga escala, artistas de sertanejo. Né? Se você pegar aqui, Rondônia tem umas 10 feiras agropecuárias. De Paraná, Ariquemes, Porto Velho. Quem vai tocar na feira agropecuária? Sertanejo. E o sertanejo tem um grande patrocinador, é o agro. É o trator, é o maquinário. A linguagem toda é agro. Então, leva a isso, né? Assim como eu entendo que o Rio de Janeiro, eu passei 40 dias no final do ano, eu via lá, ligava a rádio, funk, trap, pagode. Olha, eu lembro que saiu Não Entra Sertanejo Fácil no Rio de Janeiro. É bem local, é igual São barristas. São barristas. Aí eu vi Gilberto Gil, Alcione, Gilberto Gil, Ney Matogrosso fez com ele. Aí vi Belo, vi D2. Eu falei, cara, são locais. O Gilberto Gil mora do lado do Copacabana, ia puxar até a pé. Ney Matogrosso, Leblon, duas quadras para baixo. Eles são entre eles, fechado para fazer. Assim como a Bahia, o axé e o pagode baiano é o que predomina. Tanto que dá o carnaval, todos os artistas, até o sertanejo, vai bater lá na Bahia para tentar fazer seus eventos naquele local. Então, a gente começa a entender que cada espaço vende o seu. E a gente
tenta entender porque a gente começa a fazer e tentar abrir espaço para poder a gente entender quem somos. Até a gente pode já começar a pensar sobre a lei, sobre os artistas locais, por que não serem contratados quando tem verba pública para contratar uma porcentagem local, porque eles já fazem isso lá. A gente não faz aqui por quê? A gente prova que tem condições de fazer aqui. Se você vai conversar com o Tito da Discolândia, porque antigamente, gente, vocês podem não estar nessa época, mas quando você queria comprar um LP, você tinha que ir lá na 7 de setembro, ir na Discolândia, comprar o disco LP no começo, depois CD. Na Primorosa também, tinha loja Primorosa. Né? Hoje não, a música você bota aí Banda Nitro no seu Spotify, iTunes, Apple Music, qualquer plataforma da sua preferência, a música vai estourar na sua mão de graça, mas antigamente você tinha que ir longe para poder... Você tinha que pichinchar atrás do som que você queria, né? Você tinha que... Então, ele vai ser testemunha que a gente vendia mais que Charlie Brown Jr. aqui. A gente chegou a vender na loja dele 4.000 cópias de CD. Então, tem público, tem plateia, mas não tem fomento. Porque era um momento onde, eu lembro que a gente tinha mídia na rádio de 4 festas da gente. Festa no Vila Rica, festa no Zé Bia, 4 festas rodando ao mesmo tempo com ossos do ofício da época. E a Márcia, eu lembro muito da do Zé Bia, porque a Márcia era assim, na Nitro quando não tinha show quinta, sexta, sábado, domingo. Aí quando o quinta não tinha show, aí eu ia lá com a Márcia, vamos fazer um evento. Isso de uma quinta para outra. A gente botava 1.000 pessoas no Zé Bia. Caramba. A gente rachava no meio e tava todo mundo feliz. Então era um momento pulsante, mas a gente também tem consciência que a gente fazia festival, a gente fazia fomento, a gente fazia muita zoada para poder a coisa acontecer. Mas uma coisa também importante, Denis, Puro Blues fomentava direto. De citar, é que, claro, o momento era bom, mas a qualidade também, pô, do som de vocês. A originalidade, vocês tinham um rock gostoso de escutar e... uma qualidade sendo daqui, isso acendia o público que estava também num momento muito receptivo, né, de música, hoje em dia... Estava aberto, né? Estava aberto, exatamente. E é justamente por aí que eu quero, assim, enveredar. Aonde foi eu percebo que a questão das redes sociais, a nova forma de consumo de música, de arte, de uma forma geral, ela ganhou outros caminhos, né? A partir de 2007. E era mais ou menos isso que eu perguntava. Quando foi essa virada que tu sente, tu como um produtor musical, músico, que é ativo em trazer shows, que vocês faziam eventos e tal. Quando foi que essa cena e o porquê que tu acha que começou a mudar? Enfim. Eu entendi. Só para fechar a época do Madeira, para você ter ideia sobre fomentar. Para participar do Madeira, as bandas se inscreviam e eram obrigadas a, pelo menos, gravar uma música. Então a gente fazia com que as pessoas não fizessem só cover, já trouxesse a sua veia de criação autoral. Legal. E aí a gente deixa um legado bacana que até hoje a gente consegue visualizar. Por quê? Porque no programa de televisão eu levo todo mundo para dar entrevista. E sempre no meio da entrevista... para nesse momento, que as pessoas, já fazia música porque vocês faziam um festival e pedia para fazer música autoral, e hoje tá todo mundo com seu LP, com sua discografia colocada nas plataformas. Aí voltando agora do momento que eu vi que desencambou. Porque nós em 2002, nós tocamos em 2002, nós fechamos com o Rick Bonadil, com a Sony Music, e a gente tinha data para poder ser lançado nacionalmente. Acho que em 2003... a gente estava num show com Tijuana estava com a gente lá na Três Capelas, e eu lembro que o egípcio estava puto de uma hora para outra, ele recebeu um telefonema, e foi no filme Tropa de Elite, que ia ser lançado, que estava com a música Tropa de Elite, e tinham acabado de piratear o CD, a música Tropa de Elite, que ia ser lançada ainda. Tropa de Elite. E ali teve um prejuízo gigantesco no mercado fonográfico. Então, dali pra frente, a pirataria que você comprava um CD de 35, 40 reais na época, você comprava por 3 por 10. Então, todas as gravadoras quebraram. As bandas, eu lembro que tava na agulha Nitro, Popelines. Tinha umas 4 bandas que estavam para sair pela Sony Music com a Arsenal. Todos voltaram
deram para trás. Então, eu posso afirmar que a pirataria foi o principal fator que quebrou o mercado fonográfico no Brasil. Quando a gente tocou no Festival de Verão de Salvador em 2005, a gente tocou no Festival de Verão de Salvador, aí a Pitty estava assistindo o nosso show atrás do palco. Isso em 2004. 2004. Em 2003, 2004 a gente traz ela aqui pro Madeira Festival, que foi Pitty e LS Jack. Semana passada eu tava no Instagram e uma fã mandou os extras do DVD da Pitty, que ela fala que o movimento tá tão massa que a gente tá indo tocar em Rondônia e a Nitro tá tocando aqui. Então a gente já tinha uma linguagem de intercâmbio cultural acontecendo. Eu trouxe a Pitty para Porto Velho a R$6.000. A gente tava. Nosso show no. Ela ainda não era a Pitty. Nosso show nacionalmente conhecido. Nosso show no Acre já tava 7, 8. Em paralelo a gente tava Detonautas começando. Eu lembro que Reggae do Madeira tocando na MTV, a gente tava em São Paulo, que a gente morou 2 vezes em São Paulo com a banda. E 2 da manhã começou Reggae do Madeira, a lágrima começou a descer na MTV nacional. Aí depois Detonautas, eu falei, caramba, a gente tá entrando no circuito. Mas o principal momento de virada da chave do mercado fonográfico foi a pirataria. Que estava vindo junto com MP3, algumas coisas os aparelhos essa ideia de entregar música de graça, todo mundo tinha um pouco não queria esse negócio de graça. Os iPods, né? Os aparelhinhos também de você ter a música ali consumindo. Não sei o que é MySpace, alguma coisa assim. Já começava a ter essa linguagem digital de graça. Eu lembro que a gente tinha site, mas mesmo assim a gente não colocava, ninguém colocava música gratuita. Existia uma resistência de música gratuita, porque vinha de um mercado muito forte de venda, e as gravadoras quebraram daí pra frente. Tava mudando, né? A partir daí vem essa mudança, esse choque até cultural, digamos assim, em termos de mercado, que eu percebo assim que começou-se a mudar até a forma de se consumir música, no sentido de mensagem da música. Para as pessoas entenderem por que a pirataria quebrou. Porque, olha só, como é que a gravadora fazia? Vou pegar como a gente. Vamos pegar a Sony Music, pegava a gente, aplicava R$500 mil em distribuição de rádios, televisão, imprensa, e a música andava. Aquela história do Zezé de Camargo que o pai dele botava fichinha e dava ficha para todo mundo, esse dinheiro é para isso, é para fazer esse movimento de circulação de pé para a música ter vida. Então, eu lembro que o Bros, lembra que tinha o Ruge, a Sererê, era da nossa gravadora, Will Bros. O Bros era o Ruge masculino. Foi um pino de R$500 mil. Foi a primeira quebrada que teve, profundo. Porque a gravadora botava R$1 milhão, R$500 mil, e logo em seguida quem lucrava era o pirata que vendia R$3. Então, para a gravadora... Tirava a pressão da gravadora. Né? Aí perdeu. Pode pegar, analisar que de lá para cá, o que acontecia antigamente? A história da música fala isso. Rapa não vendendo nem no primeiro, segundo CD, nem no segundo, foi vendendo no terceiro. Se você pegar Skank, tem várias bandas no Brasil que não estouravam no primeiro, segundo CD. Porque as gravadoras, elas apostavam. Ela ganhava num Amado Batista que sempre vendeu, ou num Fagner da vida, e investia nesses pequenos talentos que estavam começando a surgir. E tanto que você fechava CD, você fechava 3 CDs, você fechava 3 álbuns. Porque no primeiro era para ver como é que tá, segundo ver se ela vai manter, e o terceiro que realmente... Hoje não tem mais isso de alguém apostar. A gravadora hoje pega você já pronto no digital, o empresário injeta grana e aí eles jogam gasolina na coisa, para poder ganhar em show. Entendi. Porque o Spotify até hoje não tá uma briga gigantesca, porque tá todo mundo ainda não aceitando que esse pagamento não tá muito honesto. E a gente hoje, como é que o sucesso é escolhido? Ele não é escolhido pelo público. Ele fica à mercê de um algoritmo. Exatamente. Você paga para a máquina, eu vou fazer isso aqui sucesso. É o seu bolso. Continua do mesmo jeito o jabá do Lobão, só que o jabá hoje é pago para meta. Uma vez eu vi o Naldo Bene. Ele falando sobre isso. Ele falou a verdade. Ele falando sobre... Hoje em dia não é questão de ouvir mais, é quem tem dinheiro põe sua música em primeiro lugar, não é? E isso automaticamente faz engajar. Quando soube que a minha música está em primeiro, todo mundo vai querer, né? Isso gera uma curiosidade. Ele falou a verdade, isso aí. Ele falou assim, ó, esses caras que cobram show de 600 mil, 400 mil reais, 2 ou 3 shows desse aí é para poder fazer a máquina andar. E tem que fazer a máquina sem dinheiro. Nesse Corredor 5 do Clemente que a gente conversou agora, tem uma entrevista que quem quiser
entender mais do mercado, procura a empresária da Anitta, bem no começo, que aí depois ela trocou de Já empresária. assisti. Ela fala, a brincadeira começa com 1,5 milhão. Não tem talento que fez sucesso sem dinheiro. Quando você vê alguém estourado, fazendo sucesso, você vai saber que tem um empresário por trás. Esse empresário é o cara que bota grana, o manager, que é o cara que financiou. Tanto que, se você pegar a Marília Mendonça, que faleceu no auge, no acidente de avião, ela tinha 30% da carreira. Só 30%. 70% é do investidor, que ganhava nos shows, ganhava nos businesses que ela proporcionava. Então, não tem do zero ninguém que não tenha nada faz sucesso. Tem que ter dinheiro para poder a máquina funcionar. Já dizia meu amigo Lobão, o famoso jabá. O famoso jabá, é verdade. Denis, eu já percebi também, e eu acho bem bacana a gente falar sobre isso aqui, é que você é um cara muito... Você não faz só... Eu acho isso legal. Você não pensa só na sua carreira, você é um cara muito engajado no coletivo, no fazer pela classe, né? Todos. E eu percebo que você tem uma liderança nesse sentido, não sei dizer, se é Proatividade. uma proatividade, pronto, a palavra é essa. E, ultimamente, existiu a votação de um projeto de lei, né? Que é importante falar do deputado aí do Brasil, a gente aqui não está fazendo política partidária, né? A gente está usando a política da forma correta. Exatamente. Então, assim... Está usando do político, que é nosso funcionário. Exatamente, é verdade. Então, assim, é importante a gente destacar que o deputado aí do Brasil encabeçou, né, essa pauta, aceitou. Mas como foi essa articulação? Para quem não sabe, coloca aqui na câmera aberta, por favor, para a gente falar. Para quem não sabe, a gente está no mês de julho, né? Foi votado, agora, dias atrás, um projeto de lei sobre a questão de valorização dos artistas aqui em Rondônia, sobre a questão de se difundir obras musicais na rádio, né, uma porcentagem, não é isso, Denis? Na rádio, né, e sobre a questão de contratação de eventos nacionais com dinheiro público, ter uma obrigatoriedade de contratação local, né? Então é disso que a gente está falando. Teve uma lei 1378, eu acho. Vozes de Rondônia, o nome do projeto. Isso, Vozes de Rondônia. E o Denis foi um dos articuladores, né, ali junto à equipe do deputado aí do Brasil. E como foi isso, Denis? Como foi que... Em 2024, observando nessa minha carreira toda essa lacuna de algumas ações coletivas, eu criei o Clube da Música. Eu falei, por que não criar um clube onde os artistas, para ser sócio, basta preencher uma ficha simples que está no Instagram do Clube da Música. Entra no Instagram do Clube da Música, lá na bio tem um link, se inscreve. Quando eu ouvi, eu estava com 120 nomes, 120 artistas que acreditaram no Clube da Música. Porque quando você faz um clube ou uma associação, você tem representatividade, você tem voz. Não é só o Denis, é o Denis mais 120 através da minha fala e das minhas ações. Então, em 2024, eu fiz esse chamamento. Quem chegar no Instagram vai ver que o primeiro vídeo é eu chamando o povo, falando das dores do coletivo, minha e do coletivo, que a dor que eu sinto com a Nitro é a dor que todo artista tem. Fizemos a primeira reunião no Monarca, um abraço ao Sinésio que liberou espaço pra gente, e um abraço às pessoas que estiveram presentes acreditando. E lá nós pautamos algumas ideias. Abrir uma associação dos músicos, uma festa do Dia do Músico, porcentagem de artistas tocando na rádio local, regional, estadual, televisão. Tem alguns tópicos lá, em 2024. Em janeiro, eu encontrei com Nelson Júnior, um grande amigo, da época que eu falei que a gente teve o hiato com a Anjos do Ofício, no pagode. E contei para ele das dores. Eu nem sabia que ele era assessor do Eider Brasil. E calhou que ele falou assim, olha, acho que o deputado vai encabeçar esse projeto que é interessante. E o projeto era uma porcentagem mínima de tocadas nas rádios, mas eu preciso fazer um parêntese aqui, que sobre tocada nas rádios, a dor, para quem está em casa que é músico vai entender, e para quem é público também.
São duas dores que o artista tem quando não toca em... São 52 municípios. E os 52 municípios têm rádio. O artista, ele não, local, ele não circula nos 52 municípios nas rádios. E essas rádios pagam ECAD. É um escritório de arrecadação de direito autoral. Ela cobra das rádios, é uma lei federal, é um instituto muito sério. E a rádio passa uma relação do que foi tocado naquele mês para aquele dinheiro que foi cobrado do ECAD ser distribuído para aqueles artistas. Como naquele mês não tem artista local tocando, o dinheiro não fica em Rondônia, não fica nos artistas. Então, são duas dores que o artista tem. Primeiro, que 52 municípios não é reconhecido sua obra porque não toca na rádio. Segundo, que essa rádio já está pagando o ECAD todo ano e não fica o dinheiro para o artista local. Então, existe uma lei federal, porque a rádios e televisões são concessões do governo federal, que ela fala sobre princípios da rádio existir. Cadê meu celular? Caiu? Rapidinho. Pode pegar. E eu queria aqui deixar bem claro, porque parece que eu estou inventando a roda. Não. Está na Constituição, no artigo 221. A produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Então é princípio da rádio existir e da televisão existir: a promoção da cultura nacional, regional e o estímulo à produção independente, objetivando a sua divulgação. É tudo que a gente precisa, ela existe, mas não acontece. Regionalização da produção local, artística e jornalística, conforme percentuais em lei. Esse percentuais em lei é que é o grande buraco na Constituição. Não tem uma definição. Porque não tem essa exatidão. Não tem. Ficou o buraco de quantos por cento, quantos que pode. Porque tudo que a gente precisa está na lei, na Constituição. Promoção do artista local, regional. Fazer a cultura circular. Mas quanto? Ficou no vazio. É muito generalista, né? Assim, muito... Alguns estados do Brasil, os estados começaram a fazer leis locais para poder estipular. Até porque nós estamos falando, gente, de uma lei que não vai ter gasto do governo, não vai ter gasto do município e não vai ter gasto da rádio. A rádio já paga o ECAD. Só o ECAD que vai chegar para os artistas locais. E me perguntaram assim, mas tem demanda de rádios? Eu falei, caramba, só no programa de rádio que eu tenho de rock, eu tenho 48 bandas. 48 bandas que gravaram com áudio de qualidade, estão na plataformas digitais e trabalham com isso. Então são trabalhadores da música, que estão deixando de ter seu produto circulando pelo estado, a população conhecer seu produto e o ECAD não deixando dinheiro aqui. No seu próprio estado, né? Então, a rádio e televisão, ela vive e sobrevive pela lei de inserções comerciais, é do intervalo de um artista para o outro. Tanto que eu fiz uma pergunta para um dono de rádio, quer dizer, um concessionário, porque a rádio é de Brasília, então ele é o responsável por ela aqui. Que em qualquer momento o brasileiro não quiser, troca a concessão para outro dono. Eu perguntei, quanto que a Anitta paga para tocar aqui? Quanto que a Ivete paga para tocar aqui? Então, os artistas nacionais, guardadas as proporções, claro, são famosos, mas eles foram famosos porque tocaram em alguma rádio, em algum momento. Essa é a discussão. Por que não tocar? Cara, bota pra tocar 2 da manhã, bota pra tocar meia-noite. Porque, viu, de exemplo, a banda do Vai Quem Quer, eu vou pegar ela como exemplo, porque a gente tá pensando aqui, quando me vem, pensa que é só rock, né? Não, cara, a gente tem... Quem tem gospel, nós temos forró, pagode, e todo mundo se destacando pelo mercado mais fora e o público de boca a boca, mas a gente tem um veículo de comunicação que é para falar sobre isso. Aí eu peguei o exemplo da banda do Vai Quem Quer. Chegou o carnaval, toda a rádio toca. Mas por que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho não pode tocar uma banda do Vai Quem Quer num sábado e no domingo? Junto com a banda baiana? Porque tá divulgando o nosso produto. E tá fazendo com a cesta lá, a dona da música, ou o artista que gravou a banda do Vai Quem Quer, receba um direito autoral. Então não saiu do bolso do governo, não saiu do bolso da prefeitura e não saiu do bolso da rádio. Só tá usando espaço que tá lá. Aí a gente prefere só botar o de fora. Vai lá na Bahia, você vai ver lá, tá lá o axé tá tocando, o pagode tá tocando, você vai no Rio, tá lá o Belo. Eu lembro que o show tocou nem Mato Grosso, Gilberto Gil. Eu falei pra minha esposa, vamos tomar alguma coisa que acabou o ápice, né? Quando o Belo entrou no palco, que isso? Parecia que tava chegando o Roberto Carlos.
Que é isso, impressionante como a população abraça aquele cara. É um fenômeno, Belo, no Rio de Janeiro. Eu não tô... Eu me arrepiava tudo que eu falava assim. Eu pensava que ia sair o povo do Gilberto Gil em Mato Grosso. Tinha gente chegando por cima de gente pra ver o cara. E o cara só começava. Viva a Voz, todo mundo, uma catarse. Eu fiquei assim, meu Deus, como o povo aqui é apaixonado pelo cara. E a gente precisa... Porque eu fico... a leitura que eu faço é que quando tem o boi ali de Guajará... Do lado da fronteira. Naquele momento tem um amor gigantesco de uma galera. E quando acaba, o amor some. O Flor do Maracujá é um amor, efervescente. Aí depois... Engraçado que depois que você vai ter no ano que vem, vai ter de novo. Eu fiz 4 Flor do Maracujá, fiz 4 produções. E o povo falou, gente, mas ano que vem, junho. Aí o Arraial sai em setembro, outubro. Falei, mas é o mesmo carnaval, é o mesmo Arraial, é só de um ano pro outro. Mas esquecem, terminou o evento, apaga-se da memória, parece que aí depois quando vai lembrar, tem um São João pra fazer aí. Tem mesmo, né? Entendeu? Então, eu acho que falta essa pegada. E a mesma coisa eu falo pros artistas também. Você falou uma coisa que eu bato no peito. Todo lugar que a gente achou um lugar para Ossos ou para Nitro, e se tinha um lugar do lado direito ou do lado esquerdo que cabia mais um, a gente sempre fez. Vem cá, pô. Fica aqui. Madeira, bota aqui. Urublues, bota a banda. Na rádio, bota a banda. Porque tem espaço para todo mundo. Mas a gente tem uns movimentos meio separados. O sertanejo é colado. Eles podem brigar, mas entre eles é um negócio grudado. Eu ficava maravilhado quando eu via no circuito Barrondina, a Ivete entrava, aí ela cantava o sucesso do ano do Pissirico, ela canta o sucesso do Baiana System, ela canta o sucesso dos caras de lá. Aí vem o Pissirico, ele canta o sucesso do ano da Ivete. Entendeu? Um cantando o outro, a corrente fazendo... E aí, tem treta, tem, mas eles vestem a camisa, se apoiam, né? Se a Ivete tiver aqui, tiver um espaço para outra aqui, ela chama um baiano aí. E a gente precisa vestir essa camisa, pô. De tudo. Porque eu tô falando da música, mas a gente tem um artesanato forte, a gente tem dança forte, certeza. A gente tem cinema forte. Pô, a gente ganhou 3 quiquitos, cara. Mas não é qualquer prêmio, não. Fabiana, meu primo. 3, não foi 1, 3. Quando a gente fala assim, pô, 3 lá fora, o pessoal fala assim, meu irmão, quem são esses fera? Porto Velho tem muita gente que não conhece nem o filme. Não se deram nem ao prazer de conhecer, de assistir. E premiado, né? 3 quiquitos. Gente, vocês não têm ideia o que é quiquito, não, cara. É reconhecimento nacional de que o produto tem qualidade. Quem conhece muito? O meio. Mas a gente precisa furar a bolha do meio, a gente tem que ir pro povão. O cara no Tancredo Neves, no Caladinho, no Nacional, saber o nome do diretor e qual é o nome do filme. Que se perguntar agora, não vai saber. Quiçá Vilhenas, de Paraná, Cacoal, Ouro Preto. Essa é a pegada que eu tô querendo dar na coisa. Porque quando eu falo da lei do Vozes de Rondônia, não é pra Nitro, não. Não é pro Denis Negão, não, cara. É legado. Eu quero ouvir na rádio Zezinho Maranhão. Ele já faleceu, o saudoso Zezinho Maranhão. Não, mas quando você falece, o autor da obra, a família tem 70 anos como herança para poder usufruir. Ela continua recebendo. E essa herança discográfica é nossa. Quando é que a gente vai dar valor a tudo isso? A gente falando sobre música, mas estou falando sobre os outros e sobre as outras formas de arte. Porque, para mim, é muito lógico e muito claro que assim como o agro é financiado, por que a cultura não pode? Quando você falou sobre o artista tocar na rádio, ou o governo ou o município contratar com dinheiro público o artista nacional, ou tem que contratar o artista local. Só que o artista local está envolvido técnico de som, hold, motorista. Tem uma rede. Tem uma rede de suporte ali que... Para cada R$1, diz que o retorno é de R$5. Pô. Então é investimento. Porque bate na cultura, mas eu duvido ter uma feira agropecuária com a sua caixa de som ligada sem artista lá em cima. Não é assim que funciona. Aí tem uma festa, contrata o pagode. Não, vai ser bom pro seu nome. Samba mais, tá bombando aí, cara. Tem muita coisa bombando aqui. Mas bombando com as próprias pernas. Porque eu não consigo ver. Não tenho nada contra, cara. Traz o artista de 500 mil.
Aí paga 2.500 pra Marla. Quando é que ela vai conseguir ser grande, cara? A gente precisa entender que não estamos dizendo que o nacional estourado é o mesmo do pequeno, mas o grande já foi pequeno. Ele já começou. Um dia ele já começou. Né? Pra você ter ideia, para comprar uma bateria é 14 mil reais, uma bateria mais ou menos. Contrabaixo é 8 mil reais. Guitarra 7 mil reais. Pra gravar numa faixa, num 4 mil, 4.500. Então não tem nada barato. Essa brincadeira da música não é barata não, pô. E ali tem pai de família. Um grupo de pagode tem 9 pessoas. 9 pessoas tocando. Aí tem um técnico de som, técnico de iluminação, motorista, 2 hold. Então é uma máquina. Fora que um dia ele tocou, tem a garçonete, tem o barman, tem o segurança. Movimento, uma cena. Pô, se eu for pegar o Vai Quem Quer, que bota 100 mil pessoas numa avenida, quantas pessoas estão ganhando seu ganha-pão naquela avenida? A rede hoteleira, os ambulantes. Então a gente precisa entender um pouquinho. Eu posso não ser beneficiado nesse momento na nossa terra aqui. Mas se eu deixar um legado, uma história que começou, porque eu não vejo ninguém brigar pela música. Gente, eu não queria deixar de ser assim, tem grupos sim, tem grupos que estão brigando. Nessa temática de tocar em rádio e de contratação, eu não vi. Se teve, não me chamaram para reunião. Eu quero pedir desculpa, mas nós somos fortes juntos. Você esteve presente. Eu lembro que eu botei, em janeiro eu botei a proposta para o deputado. Quando chegou a minuta, não estava pronta ainda. Botei nos grupos quem tem alguma sugestão para mudar. Fizemos pesquisa, Minas Gerais, São Paulo, Curitiba, Salvador, de leis similares. Quando disseram é amanhã, eu botei para todo mundo ir. E você viu quanto nós fomos. Pouca gente, né, cara? Entendeu? Mas conseguimos. Governador, alô, Marcos Rocha, sanciona a lei que não vai sair do bolso do cidadão de Rondônia. E quando eu cheguei no bairro onde eu moro, Três Marias, o cara que vende pão falou, caramba, aquilo que vocês fizeram lá, pô, vai valorizar nossos artistas. O povo reconheceu. Porque o deputado, ele sabe o que eu estou dizendo, ele pegou a matéria porque a matéria é muito clara. Não tem gasto público. É só ajudar uma cadeia que todo mundo usa. Quem não fez um aniversário com música ao vivo? Quem não foi a uma festa que tem música ao vivo? Quem não foi, sabe? Quem não vai num cinema? Tem música. E é legal quando... Pô, eu vou usar, tomara que não me levem a mal, mas eu acho que é publicidade mais uma vez. A Versalhes foi 3º lugar do Brasil, pô. Porra. Pesado, né? Não, porra. Se é o 3º lugar do Brasil na Bahia, a Fonte Nova tá lotada. A gente tem que vestir a camisa dos nossos artistas, cara. Eu não tô falando de um, não. Eu tô dando aqui um... Porra. Bado é o nosso Gilberto Gil, pai. Quando era pra anunciar Bado ter 2.000 pessoas assistindo o cara, porque o cara, ele vende o norte. E outra coisa, quando a gente fala sobre essa lei, sobre os contratos, todo artista que sai daqui, escritor, pintor, quando chega lá fora, fala que é de onde? Rondônia. É verdade. Mas não foi pago uma passagem, não foi pago uma hospedagem, nenhuma alimentação. Mas a gente leva o selo. Vai ter no documentário da gente, a gente em Brasília, a gente tá com a bandeira de Rondônia no ombro, pô. Porque a gente tem orgulho. Mas a gente precisa dessa contrapartida para manter essa chama acesa. Claro. Porque a gente não tá pedindo... Eu não quero dinheiro para vender Rondônia, não. Eu quero só reconhecimento da obra. Porque a obra existe. E não... Quando eu entrei na rádio, vou dar uma pequena história. Eu fiz um Madeira na Cena, aí eu projetei o Madeira na Cena para rádio e para televisão. A Rede TV imediatamente aceitou. Em 93 tem uma história desde a época do Ossos do Ofício. Então a Silvia Soares, um abraço Silvia Soares. Eu peguei, Silvia, eu quero aqui aquele horário 2 da manhã que ninguém tá escutando, sabe? 1 da manhã, pra passar um programa de rock. Muita gente virou a cara pra mim, pô, show de rock, evento de rock na rádio, metal. Eu falei, caramba, é um evento de 1 hora de programa. De vez em quando eu escuto na programação, hoje, 6 anos depois, alguma música da minha pasta do Madeira na Cena. Eu falei, começaram a gostar. Porque as pessoas precisam ter acesso ao produto. Depois você vê se você gosta ou se você não gosta. Mas eu hoje não tenho dúvida, se eu pegar 10 artistas de Rondônia
e botar em qualquer evento nacional, eu nem vou assistir, eu sei que é sucesso. Se eu pegar uma Quilombocada, Né? se eu pegar uma Versalhes, se eu pegar uma Nitro, se eu pegar um Silvinho, se eu pegar uma Marla, se eu pegar o Jonas e Jairo, se eu pegar o Samba Mais, o Itaian, é sucesso, porque é produto de qualidade. Uma coisa que você falou sobre naquela época, bom, né? que é um trabalho bom naquela época da Anitta, Alços do Ofício. Cara, hoje a gente tem um leque maior. A galera tá tocando muito. Porque o que naquela época eu tinha que ir na banca de revista pegar a revistinha para pegar cifra, hoje tem vídeo aula de tudo. Você nem tem ouvido, você nem quer mais ouvir para tirar, você já, é assim, já tira. Como toca, né? Já tá mordido, sabe? Então a gente precisa fazer aquele moleque, porque eu sou esse moleque, que viu o Gilberto Gil e falou assim, Negão, eu quero ser isso. Principalmente o Negão, a gente não precisa, a referência da gente é só Pelé, não, cara. É Joaquim Barbosa, o Negão conseguiu ser um ministro. Gilberto Gil foi ministro, é um puta cantor. Seu Jorge. Porque a gente não tem que achar os heróis europeus. O Brasil, 51, 52% é negro. Mas quem são nossos heróis? E o Gilberto Gil foi meu herói. Quando eu vi com 8 anos... Gosto muito de te ver, Linhozinho. Eu falei, caramba, cara. Eu quero ser esse negão aí. Então, é essa vontade de fazer música que a gente adquiriu ouvindo nossos heróis. Como eu já vi num show da Nitro, o último que tocou com Detonautas, eu vi a avó, a mãe e a filha, 3 gerações que curtem a gente. E a menina falando com 14 anos, pô, mãe, bem que a senhora falou que eles eram bons. Que legal você ver a filha, a mãe, a avó. Gerações, né? Cara. É verdade. Ou então, eu tava com meu neto outro dia, e alguém cantando, pega pelo rabo, joga lá no Rio no banco. Aí ele pegou, vovô, sua música. Eu falei, legal. É legal, você sabe disso, com alguém canta a sua obra. É confortante, velho. Por que ele gostou e por que... Imagina isso vezes 52 municípios, cara. Que top. Mas a gente precisa. Alô, diretores de rádio, produções de rádio. A 93 não, a 93 faz sempre isso. A SGC do Gugax me chamou e falou, escolhe as músicas porque eu já quero adequar a lei. Olha só, cara. Porque pro diretor de rádio vai mudar o que ele... não conhece? A gente monta um banco discográfico onde o Sistema Estadual de Cultura, municipal, preenche e o cara da rádio vai lá e escolhe o que ele quer botar, mas desde que ele preencha a lei. Cardápio ali, né? Que tem pra todo mundo, tem. E um exemplo, se você pega um artista nacional, pega um Gustavo Lima, 8 mil pessoas, se a Marla abrir, todo mundo vai dançar. É bom. Se o pessoal vai sai daí, eu ia dizer, tá vendo? Eu tô dando um exemplo que é bom. O Ivete vai tocar, Gabriel Parada abre. Vai estourar, vai bombar, velho. Vai vir só pra contrariar. O Samba Mais abre. Vai pocar, pai. Entendeu? A gente precisa. E a gente não tá inventando espaço. O espaço já tem. Só que desde quando que a gente não usa? Olha esse buraco que a gente tá falando de fomento da cultura local e não estamos recebendo o ECAD desse dinheiro que é nosso. O ECAD tá fazendo o quê, ó? Vamos dar exemplo que a Rádio 90, uma Rádio X, pague... É mais ou menos isso, hein, gente? É mais ou menos isso que eu tô falando. Você pode ficar achando que é muito, mas é isso. E o próximo passo do Clube da Música é, alô, ECAD, vamos fazer uma reunião. 120 músicos querem saber por que o dinheiro não fica aqui. Mas em breve, agora não. Se uma rádio hoje, aqui nós vamos dar exemplo que nós temos 9, uma rádio hoje paga 10 mil de ECAD, são 90 mil 9 rádios. 90 mil vezes 52 municípios, olha que grana que a gente está perdendo. Caramba. Nunca tinha parado para fazer esse cálculo. Se de 90 mil, 20% fica aqui, 18 pau fica aqui. De uma rádio. Não, das rádios aqui. 12 vezes 52. Dividido por aquelas 20 artistas que tocaram ali. Já começa a brincar, pô. Porque isso aqui é a ponta do iceberg. Porque se você tocar em 52 municípios com a porcentagem que estou falando, daqui a pouco você vai fazer show em Vilhena, Cacoal,
começam a abrir as portas, porque né? as pessoas já sabem cantar o que você quer. Daqui a pouco eu quero ver o Silvinho aqui em Rolim de Moura. Eu quero ver o Silvinho aqui em Paraná. E vai ter show, vai ter venda de ingresso. É uma máquina, cara. Porque só contrata alguém para fazer show aqui nacional porque ele já tem nome. E só vende ingresso porque as pessoas conhecem. Conhecem através de quê? Rádio e televisão. É isso? Verdade. Cara, é importante demais. Eu queria falar para você que um bate-papo muito esclarecedor, né? Você tem uma visão, né? E falou coisas que eu não tinha parado ainda para pensar no sentido dessa arrecadação. Eu que sou também autor, né? Sou compositor. Autor. E a gente é tão assim, eu tô falando no sentido da pessoa acomodada, né? que eu nunca parei muito para debater sobre esse assunto. Cara, eu sou compositor. É porque a gente é apaixonado pela música. Exatamente. Ponto. A gente fica muito naquela vibe meio que fantasiosa de só fazer e querer escutar, mas não pensa nessa parte séria aí da situação, essa coisa da distribuição do ECAD, de tocar nas nossas rádios. Algumas músicas minhas já tocaram aqui em algumas rádios, inclusive agradeço você, já executou músicas minhas em programas seus, mas o compositor, a gente tem aquele prazer Ele é apaixonado. de escutar. Ele é apaixonado. Cara, quantas vezes eu já liguei na rádio, liguei o rádio ali e estavam tocando uma música minha, alguém me ligou, cara, tá tocando tua música na rádio, isso é muito gratificante. Você imagina isso, por exemplo, reverberando, né, em várias partes do estado. Então isso é muito bom. Denis. Inclusive, isso, partindo das rádios, que poderia partir das rádios sem depender de uma lei, mostra o amor que essa rádio tem pra gente. Pela gente da terra. Já entra. Porque senão tá parecendo que é só negócio. E um negócio que não é dele, é de Brasília. Tanto que eu mostrei na Constituição. O principal motivo da rádio existir e televisão é o fomento da cultura local e regional. Olha só que tá na raiz da... Tá na Constituição. Da Constituição, né? E aí lá no parágrafo mais importante, não fizeram o dispositivo. A porcentagem. Mas o que tem? Eu sou diretor de rádio. O que vai mudar se bota... Vamos dar exemplo. Caetano Veloso tocou, Gilberto Gil, Bado. Pô. Gustavo Lima, como é o nome daquele outro lá do... Se Você Me Mata, como é o nome dele? Michel Teló. Michel Teló, Marla. Foi, cara. Passa. Jonas e Jairo, Júnior Magalhães. Porque o povo vai gostar porque vai ter acesso. Eu lembro que eu fui no Festival de Verão em Salvador, a gente tocou no 2004, olha que louco, tocou Nitro e na frente da gente Rita Lee, aquela que eu assisti com 9 anos com Gilberto Gil. Olha que louco, eu fiquei emocionado porque eu olhava pra frente e falei, caramba, outro dia eu saí daqui menino, quando eu desci no aeroporto eu já recebi um fly, Nitro, Rita Lee, eu falei, caramba. E aí, no mesmo lugar, aí no ano seguinte eu fui assistir, aí de repente eu escuto, tinha tocado Ivete. Aí lá, 5 da manhã, eu falei, rapaz, mulher, vamos embora. E com vocês, Piscirico, eu falei, nem sei quem é. Brother, era gente passando por cima de gente, assim, o corpo. Eu falei, que é isso? Eu não sabia que era Piscirico, não tava famoso ainda. Eu lembro que antes teve o Chiclete, e no Piscirico, ele lá de dentro do camarim, ele falou, tira a camisa e começa a girar. A mulherada tirando a camisa, ficando sem nada. Caramba. E a mulher do meu lado, eu falei, eu não tô fazendo, não tô quieto, hein? E eu falei, para aqui que eu quero ver o que é isso. Eles começaram a girar e o helicóptero passando, dando rasante, filmando. No outro dia, de meio-dia, eu tô vendo no Jornal Nacional, botaram a camisa girando no Chiclete com banana, mas não foi no Chiclete, não. Foi no Piscirico. Quando eu cheguei em Porto Velho, o Piscirico já tava famoso. A Bahia já vendia Piscirico, já tava cantando tudo na ponta da língua. Ele lá no camarim cantando. O pessoal em viva voz da Bahia já cantava tudo. Parecia que eu tava no outro planeta. O que eu tô querendo dizer é que a Bahia fez a usina virar. Se estourar na Bahia, não tem como o Brasil não aceitar. Não tem jeito. É uma usina. Se você é baiano, lá só você vende 3.000 cópias. Olha que loucura. É uma máquina. Pulsante, né? É uma gravadora. Assim como o Sul, o sertanejo é forte, assim como
O Rio, pagode. Eu nunca comprei um CD do Uruan, não sei nem quem é o Uruan. Mas fala do Uruan no Rio de Janeiro. A favela, pô, desce. O cara é forte. Porque o povo lá compra. Né? Mas compra. Tu tinha ouvido falar em Uruan? Não. Aqui não tocava. De repente o cara... Mas porque o Rio fez acontecer, pai. Não tem essa não. Então, a gente tem uma máquina de anos que tá aí rádio. A gente nunca usou. E nem deixaram a gente brincar no brinquedo. É um brinquedo nosso. Ele foi feito... Se você analisar do que eu te falei que mostrei na Constituição, parece que é uma máquina pra gente que nunca foi usada. E ninguém se preocupou com isso. Eu lembro que eu conversei com o Bado outro dia, ele falou que tentaram fazer isso um tempo atrás. Eu não fiz parte desse momento, eu não sei como é que foi. Acho que a Marfisa também militou sobre isso. Eu não participei dessas reuniões, não sei. Eu sei que em 2004 eu montei um clube. Ano passado, em janeiro, conversei com esse político. Os amigos do clube, converso com eles sempre, nós temos um grupo. E quem quiser fazer parte do Clube da Música, gente, é fácil. Instagram do Clube da Música de Rondoniense. É só botar Clube da Música Rondoniense. Lá no link da bio, você vai preencher se é músico, que instrumento que tu toca, já faz parte do clube. Eu não quero montar uma CNPJ, eu não quero emenda parlamentar, eu não quero nada disso. Eu quero organizar um grupo de pessoas que queiram falar sobre música, onde lá a gente vai ter outras pautas. A gente quer falar sobre SRC, a gente quer falar como registrar sua obra, porque aí é uma coisa só para músico, é uma coisa direcionada, que a gente precisa profissionalizar o artista. Porque da rádio tocando pro ECAD cobrar para cair na conta bancária do artista, tem um caminho aí que precisa ser profissionalizado. Então, a gente precisa ter um movimento que consiga, não é nem vencer barreiras, porque quando eu vejo que a rádio é pra gente fomentar nossa arte, e já existe na Constituição, já existe um mecanismo, e ela tá funcionando aqui, não tem barreira para isso. Acho que só se as rádios disserem, não quero fazer isso, não vou fazer isso. Tanto que, para você ter ideia como é grave o que eu tô falando, que aquela rádio que for denunciada, que cobra para um artista tocar, ela é fechada. É sério assim? É tão sério. Tanto que o Lobão sabe o que eu tô falando. Eles botam inserções comerciais. Aí a rádio toca. Mas não tá lá, contrato para Silvinho Santos tocar durante 30 dias. Não pode. Esse não é o princípio da rádio. Rádio e televisão tem que sobreviver de inserções comerciais. Tem jabá? Pagam? Pagam. A gente não é besta, sabe disso. Com certeza isso existe. Além, tanto quando a gente foi pra Sony Music, eu sabia onde ia tocar, quantas vezes ia tocar. Você sai de 20º lugar e daqui 2 semanas em primeiríssimo lugar. Quando você vê isso é porque... Rolou o jabá. Hoje como é que funciona? Você pega o dinheiro, mete na meta, impulsiona, jabá. Só que hoje a gente consegue entender que é uma distribuição. Ao invés de eu pegar ali na Discolândia vender 1 milhão ou 100 mil cópias, ou então em casa encaixotar 10 mil cópias, mandar para Pernambuco, Santa Catarina, Fortaleza, eu já impulsiono pelo Meta e já distribuo esse material digitalmente. Então é uma forma de você distribuir seu material. Agora, se esperar que isso aqui vá fazer tudo de graça, tanto que seu Instagram ele entrega suas postagens para 1% da sua rede. É uma bolha. Porque muita gente, não, eu botei no Instagram. Não, cara, você botou no Instagram, você tem 5 mil pessoas lá no Instagram, para aquelas 5 mil pessoas vai entregar para 1% espontaneamente. Se você impulsionar, sai um pouco da bolha. Aí você depende da sua preta. Até porque o brinquedo é deles, né? Quer ver um exemplo? Se um dia acabar YouTube, Instagram, as plataformas digitais, e aí? Acabou o brinquedo, e aí? Como é que vai funcionar? Para tudo. Para tudo. Por isso que muita gente hoje está profissionalizando como? Abrindo o site, porque o site é seu. Você bota as suas músicas no seu site, você capta os e-mails das pessoas que gostam de você e você começa a trabalhar direcionado para um público-alvo, público direto. Pode cair tudo, mas o seu e-mail é seu e-mail. O seu site é seu site. É muito rico esse caminho da música, é muito complexo, porque você tem que ter a ótica do empresário, que é o dono de rádio, o concessionário da rádio, a ótica do público, que é o público direto para onde vai o produto, e a ótica do artista. Porque não é que o norte ou a gente é muito sertanejo, é o que o veículo de comunicação está entregando para o público. Se o veículo de comunicação entregar... quem faz o meio da população é a mídia.
A mídia, se ela entregar forró, como no Nordeste, vai ser forró. Porque a molecada vai sair aprendendo isso, vai cantando isso, vai ouvindo isso. Ela vai se formando desse jeito. É isso. O que você escuta... Você é o meio. Exatamente, você é produto do meio, né? Se meio. Eu sempre falo isso. O mercado, ele te empurra o que ele quer que você consuma. Se você consumir aquilo, as crianças vão crescer querendo ser aquilo, sei lá. Os heróis. Né? Os heróis, exatamente. As referências vão ser essas. Denis, eu queria, já caminhando para o final, te agradecer. Passou rápido, hein? Pô! Aqui daria mais uns 3 podcasts. Vamos marcar o próximo. Queria ver se você quiser divulgar algum projeto, Acabamos de lançar uma rede social. Uma música nova chamada Seu Amanhã, que fala sobre não espere amanhã chegar para viver o seu melhor momento, viva hoje, porque amanhã será melhor se você viver bem hoje. Então, amanhã a gente nem sabe se nós estaremos aqui, né? Então, vamos viver intensamente o hoje, que amanhã será um novo dia. E a música nova, o nosso clipe chamado Caranguejos de Ferro, que fala sobre o desmatamento da Amazônia, que a gente está começando a entrar nessa ideia da IA para vídeos, a música é totalmente gravada orgânica, mas o vídeo foi feito pelo Túlio Nunes, do Estúdio Onda. É um misto entre gravado em estúdio e inteligência artificial. Não tinha como trazer mega tratores, contratar 100 índios, indígenas, fazer a gente entrar na floresta de devastar. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor. Eu vi ontem, Fantástico Último, os Rolling Stones gravaram um novo vídeo, vão gravar um novo álbum, e foi os Rolling Stones usado através de IA, mais jovens. Eu falei, foi muito inteligente nessa sacada. Então a gente tem que pegar a inteligência artificial ao nosso favor, não para fazer pela gente. Aí é uma outra história. Ninguém jamais vai fazer uma música se não for pela minha caneta. Por mim, para mim, não vai fazer nunca, porque eu acho que a gente precisa ter emoção no que a gente escreve, e jamais eu acho tem que ter humanidade, a inteligência artificial vai poder suprimir isso. E redes sociais, Banda Nitro, @Banda Nitro, e até o final do ano a gente está liberando um documentário contando a nossa história desde 1988, quando eu apertei a mão do Rodrigo pela primeira vez, ele tinha 15 anos, eu tinha 16, até o dia de hoje, contando essa trajetória todinha. Qual é o prazo? Assim, eu tenho até outubro, novembro para entregar. Vai lançar? Eu queria lançar em agosto agora, se Deus quiser vai dar certo, porque eu queria lançar num evento no verão, não queria pegar chuva não. Mas eu acho que é um momento, já aproveitando para agradecer a prefeitura e aproveitando a lei de incentivo, tanto ao Aldir Blanc como a Paulo Gustavo, que proporciona, né, a gente fazer e deixar isso registrado, que eu acho que daqui a 100 anos nós estaremos aqui e alguém um dia vai falar assim, quem eram esses loucos que fizeram rock and roll no meio da floresta amazônica? Eu teria o maior prazer, onde eu estiver, eu espero que no céu, no inferno eu não fiz nada para poder estar lá, a gente fala assim, ficar rindo lá de cima, não falei. Eu acho que é isso, e convidar todos os artistas para colarem, independente do seu estilo, forró, pagode, porque a dor do artista é única. É verdade. Cada um tem seu gênero, mas é isso. A arte é a mesma para todos, a arte musical, né? Um abraço a todos os membros do Clube da Música. Silvinho é membro do Clube da Música. Sou mesmo, sou. E agora, mais ainda, né, a gente vendo uma ação dessa, por exemplo, tomando forma, a questão lá da votação, e ações como essa nos incentivam muito a atuar. Inclusive, eu quero falar, dentro desse escopo dessa discussão aqui toda, também tem a parte dos próprios artistas, cara, que é se profissionalizar no sentido, se filiar, né, se associar a uma associação, carteirinha de compositor, quem for compositor, se inteirar dessa parte mais técnica também, porque isso é importante. O que o Silvinho está falando é tão sério que se você escreve uma música, grava a música e não registra a obra, não registra o ISRC, não tira o ISRC, alguém pode se apropriar e de repente você tem uma mega cena e quando você for reclamar, não dá mais tempo. Olha, que diga o Roberto Carlos, dá uma pascoalada. Roberto Carlos responde sobre direitos autorais, tem um monte de musiquinha que foram... Tem uma galera que tá penando com problema de direito autoral. Apropriação indevida. Tu imagina, você pega uma música, do nada ela estoura milhões. O cara do Caneta Azul foi uma, pô. Só uma música. Fez a vida dele. Tem exemplos aí 1000.
É verdade. E se você ver a história dele, ele levou vários golpes. É triste a história dele. É porque é muito dinheiro. A gente tá falando de muito dinheiro, gente. É. Olha, para o Gustavo Lima vir fazer um show em Porto Velho por 600 mil, olha, nós estamos falando de um movimento gigantesco. Porque o cara que pagou 600 mil, ele pagou uns 200 mil para divulgar, pagou uns 200 mil para produzir o dia, palco, som, luz, bababá, e quanto não entrou de bilheteria. Então nós estamos falando de uma coisa muito grande. Aquele que é o outro lá do... Tem o Gustavo Lima e tem o outro. Eduardo Te dei o Costa. sol, te dei o mar, coração do seu... Luan Santana. Luan Santana. Foi só uma música que... E eu lembro que o empresário deles falou que o investimento dele foi 250 mil, que voltou em 3 semanas. Quando a gente fala de música que a gente não tá vendo um movimento do dinheiro muito grande, é legal. Mas aí quando o negócio pega fogo? E pode pegar fogo para qualquer um. Qualquer hora pode dar um tiro certo, né? Pode. E um cara que é malaco do mercado, que sabe, que já tem tudo na mão, ele tá só procurando a música. Tanto que, como é que funciona o sertanejo? Eles têm... É empresarial, acorda às 8 da manhã os compositores, se junta 5 ou 6 no escritório, meio-dia para almoçar, 2 da tarde volta para escrever, e o artista vem procurar qual é a boa. É negócio. É empresa. E outra coisa, artista é empresa. Se você quer só tocar ponto, você tem que tocar, você tem que ser o marketing, você tem que ser o empresário, você tem que ser o administrativo, senão você não vai tomar conta. Emitir nota, tudo isso, né? Você é CNPJ, pô. Quando você se inscreve nos editais ou você faz parte de uma... Isso é pedido, né? Isso é critério também de documentação. Só que a gente tem a mania de... Acho que a gente tem uma história que nunca aconteceu. Vê se você pensava assim também. Parece que eu vou tocar o meu contrabaixo, vou escrever e de repente vai aparecer um cara engravatado com a mala cheio de dinheiro e dizendo agora eu vou resolver sua vida. Não vai aparecer, gente. Quando você vender muito, vai aparecer alguém para dividir o que você tem. E vai valer a pena porque o que você ganhava 100 com o cara, você vai ganhar milhões. Você vai tirar o seu também, né? É justo também. Claro. Quando você vê alguém brigou com o empresário, pode ver que esse alguém quebrou. Porque o cara não vai mais investir dinheiro nele. Eu tenho 200 nomes aqui, mas aí viraria um outro podcast. É outra coisa. Porque isso é normal. É muito dinheiro. Essas feiras agropecuárias não são de graça. As festas de show de milhões de pessoas. O Réveillon do Rio de Janeiro, 19 milhões. Quanto não gerou de hotel? Caramba. Quanto não gerou pro Uber? O cara que é o vendedor? É muito dinheiro envolvido. Gira, né? Gira, é muito dinheiro. Se não girasse, não existia. E olha, desde os Beatles. É verdade. Desde dos blues lá, dos gospels, antes dos Beatles, que os Beatles, assim como Elvis Presley, né, foram lá nos negões e falaram assim... Mas isso é outra história. É outra coisa. @BandaNitro em todas as plataformas. É só botar lá que você encontra a gente. Valeu, Denis. Obrigado mais uma vez, irmão. Meu amigo. Demorou, mas foi bom. Exatamente. Foi ótimo. E teria bate-papo aqui para muito mais. Pessoal, antes da gente finalizar aqui com meu amigo Denis, eu quero falar aqui mais uma vez do patrocinador oficial do Podblá, que é a Penseis, patrocinando a cultura local através do Podblá. A Penseis é uma das maiores empresas de publicidade do Brasil, tá bom? Meu amigo Pena. Exatamente. Meu amigo, um abraço, Pena. Um abraço para o nosso amigo Pena, que apoia a cultura através da Penseis e que inclusive já foi apoiador. Foi o que gravou nosso DVD lá no Madeira Festival. Um homem de visão. Porque a gente fez na época. Gente boa demais. Então a gente tá aqui, né? Se você quiser conferir o material da Penseis, ter uma noção, @Penseis Publicidade, vai nas redes sociais aí e procura o material, você vai observar, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Parabéns. Penseis. Parabéns pelo espaço que você abriu aqui, que é obrigado. mais um espaço de voz que o artista merece. Assim como eu convido sempre para que vocês, toda quinta-feira, na 93,3 Rádio Rondônia, programa Madeira na Cena, e agora na Rede TV Madeira na Cena Clipe, todo sábado às 20 horas, e no canal Cultura, só videoclipe de artista local. Esse espaço existe, e que bom que você também está tomando conta dele. Pô, que legal, mano, que legal. E você também quiser conferir toda segunda e quarta-feira, pessoal, na Rema TV, a partir das 23h20 da noite, sempre tem o Podblá passando lá. Algum episódio do Podblá vai estar passando. Se você perdeu na segunda,
Vai na quarta, eu tenho certeza que você vai curtir sempre algum assunto cultural, sempre uma pessoa relevante, sempre uma lenda Mais ou comigo menos. aqui no Pode Lá. Agora eu me senti um idoso. Tá bom, pessoal? E se você tá pelo canal, curte, compartilha, comenta, tá bom? Importante. Se inscreve no canal, isso é muito Importante. importante. Tá bom, pessoal? Então, hoje foi com meu amigo Denis, Qual é o nome do rapaz lá? é o João Vitor, Valeu, João Vitor. É o cara que mexe em tudo ali atrás. é o meu filhão João Vitor, ali, o nosso diretor Filho do de papai. gravação. Vai herdar tudo. Se Deus quiser. Já tá herdando, já tá herdando. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado e até a próxima.